O que diz assim, capítulo 8: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da sua fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz a respeito ao pecado, assim Deus condenou o pecado na carne. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, Deus, como carne, nós não tínhamos mais direito de salvação. Nós não tínhamos mais o direito de entrar no descanso de Deus. Pela queda de Adão. Adão entregou a Satanás o direito do homem, aleluia, de entrar no descanso de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E desde esse tempo, o povo veio sofrendo, mas Deus nunca abandonou. Sempre trazendo o povo para a adoração. Deus sempre levantando profetas. Deus sempre levantando juízes, governadores, aleluia, que no nome do Deus vivo viesse reunir o povo para a adoração. Mas mesmo assim o povo rebelde, mesmo assim um povo rebelde, Deus mostrava os milagres através dos seus escolhidos, como Moisés. Assim mesmo desfaleciam a fé. Deus mostrava o seu poder através de Elias. Mesmo assim o povo tropeçava e caía. Aleluia. Então Deus, mesmo que não tinha mais o direito, Deus, com seu plano divino, Ele agora envia o seu próprio Filho em sacrifício para trazer de volta aquilo que estava condenado. Então Paulo agora escrevendo no livro aos Romanos, dizendo: agora pois já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se não existe, é porque existia. Então não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não existe mais. Aleluia. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas aqueles que ainda não estão,
aleluia, ainda estão condenados. Então Jesus, ele veio para tirar o homem, para rasgar a cédula que condenava. Então Jesus aparece trazendo a salvação para todos aqueles que creem nele. Então, por isso Paulo escreve dizendo agora, pois já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque até então, agora, a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou nós da lei do pecado e da morte. Então, o próprio Jesus, ele livrou-nos do pecado e da morte. Então, acreditamos que a vida no Espírito, a vida no Espírito, um dia nós fomos condenados e não havia como pagar pelos nossos pecados, não tinha como. Então Deus, ele deu de graça a vida e a reconciliação para com Deus. Coisa linda é ver e ouvir uma palavra como essa, mas infelizmente, irmão, serão condenados aqueles que não creem. Porque no livro de Marcos, capítulo 16 e versículo 15, Jesus, ele aplica uma ordem dizendo para aqueles que creem: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aleluia! Então a salvação está garantida em Cristo Jesus, enquanto nós estivermos ligados com Ele. Se nós permanecermos até o fim, então seremos salvos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Entristece o coração da gente. Eu fico imaginando, irmão, o que aconteceu aqui no sábado, dia 4. E eu ficava pensando ali no meu banco, Senhor, se pelo menos a metade viesse sentar nesses bancos nos dias de culto, pelo menos a metade. Mas o povo está como nos dias de Noé: comiam, bebiam, casavam-se e davam em casamento, até que Noé entrou na água e veio o dilúvio. Eles não davam crédito, só vinham, aleluia, se banquetear. Assim também Jesus, ele falou que era no tempo de Ló, de Sodoma e Gomorra: comiam, bebiam, festas e festas, mas ali só se salvou uma família. Infelizmente, irmão, nós não temos que agradar o povo com festas carnais. Porque se nós mandar um convite e dizendo que tem algo que vai saciar a fome
da carne, as pessoas decidem vir. Mas se nós convidar para um culto, para encher a alma e salvar a alma pela palavra de Deus, como um culto como hoje, aleluia, está aqui uma mesa representando a ceia do Senhor que Ele nos ensinou no dia em que foi preso. Na quinta-feira, Jesus fez uma reunião como essa e sentou-se à mesa com os discípulos. Aleluia! E na festa da Páscoa, aonde estavam comendo a Páscoa, Jesus, sentado com os discípulos, ele pega o pão e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Pegando o cálice, o vinho, o suco que estava na mesa, ele disse: esse é o meu sangue que será derramado por vocês. Que nessa santa ceia lembra desse sacrifício que motiva a fé do cristão, e muitas pessoas não dão valor. Chega nesse culto, existe uma amarração do diabo no pensamento das pessoas, aleluia, de não estar junto com a santa ceia, porque o diabo ele assopra a condenação dos seus pecados, e as pessoas dão ouvido àquilo que o diabo assopra. Muitas pessoas deixam de estar no dia da ceia, porque o inimigo das nossas almas amarra com pensamentos negativos, dizendo: que adianta estar lá se você fez isso, se você fez aquilo. E assim vai esfriando a fé, porque a Santa Ceia, ela é aquela que fortalece o cristão. É através da fé, daquilo que o Senhor Jesus nos ensinou, para manter a nossa fé no Evangelho. Primeira coisa que se faz no Evangelho é ser batizado nas águas. E o segundo é a Santa Ceia. É isso que fortalece a fé de uma pessoa cristã no Evangelho. Sem isso, irmão, não tem Evangelho. Sem isso, nós podíamos ficarmos aonde nós estávamos, adorando Deus morto, estátua feita de madeira, aleluia, ouvindo que Maria era a salvação. Era uma fé inútil, somente para os dias que viver na terra. E depois, irmão, aleluia, mas que Deus tenha misericórdia de nós, né? Deus tem misericórdia de nós, aleluia, que nos guarda. Quando Jesus ensina o Pai Nosso, tem ali, Jesus ele ensina uma coisa. Ele disse assim, na oração do Pai Nosso: Senhor, não nos deixa cair nas tentações do mundo, mas nos livra do mal. Porque as tentações vêm. Senão Jesus não ensinava na oração do Pai Nosso:
Senhor, não deixa cair nas tentações do mundo, mas nos livra de todo mal. Mas voltando aqui à palavra, irmão, nenhuma condenação, não existe, irmão, não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Pode alguém pensar de uma maneira, julgar esse, julgar aquele, mas o Senhor diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler o que foi anulado. Foi anulada a nossa sentença. Glória a Deus. Mas eu gostaria de ler com os irmãos. Abrem, por favor, João 3:16. 3:16 e 18. Oh, coisa maravilhosa. Aleluia. Glória a Deus. João 3:16 e 18 que diz: glória. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Escute, porque Deus amou o mundo. Deus, ele não amou só alguns, ele amou o mundo humano. E por isso ele deu o seu Filho único. Pode continuar. Para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todos aqueles que creem nele não venham perecer, mas venha ter a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. Porque Deus enviou o seu Filho aqui no mundo. Não para que condenasse o mundo. Ele não veio para condenar, porque nós já tínhamos condenação. Ele não veio então para pregar uma condenação, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas que o mundo fosse salvo por ele. Obrigado. Aleluia. Está aí a palavra, irmão. Então, se um dia nós, você, eu, receber de alguém uma condenação, você não pode isso, você não pode aquilo, apresenta Jesus para essa pessoa. Apresenta Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Porque muitos se dizem ser santo demais, e por causa desse pensamento julga. Aleluia, fulano, ciclano, por causa disso, por causa daquilo outro. Mas Jesus, ele veio para salvá-lo e não condená-lo. Aleluia. Irmão, nós estamos aqui aprendendo desde o início do culto, todos os cultos nós aprendemos. Se dermos ouvido à palavra de Deus, Jesus, ele estava no meio dos pecadores, comendo, bebendo. E os discípulos de João chegaram até os discípulos de Jesus e disseram: olha, o vosso mestre está no meio de bêbados, comelões e beberrões. Jesus olha para ele e diz: olha, João não comeu e não bebeu, vocês não deram crédito. Agora eu venho, como e bebo com os pecadores, vocês falam. Então nunca está bom, irmão, para nós. Nunca está bom. Aleluia, louvado seja Deus. Sempre tem alguma coisa. Nós nunca estamos contentes.
Aleluia, louvado seja Deus. Então Jesus, ele responde: eu vim para os pecadores. Abraçar um bêbado no meio da rua, abraçar uma pessoa que está perdida, ir atrás daquela pessoa que está enlouquecida, não sabe o caminho tomar. Quantas pessoas nós temos dentro da família aí, pessoas assim, mas ninguém quer dar mão, porque fulano é isso, fulano é aquilo, ele tem que aprender, ele tem que se ferrar, não é assim. Quando a pessoa ele recebe o amor de Deus, ele quer salvar e não condenar. Aleluia, porque a misericórdia de Deus é grande. Aleluia. É gloriosa. Se nós fôssemos salvos pela nossa santidade, pelo sacrifício, talvez nós não chegávamos lá. Mas quando nós olhamos esta palavra dizendo: nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque aquilo que era para a lei fazer, ela não pôde fazer. Aleluia. Só por meio de Cristo é que nós alcançamos a salvação. Glória a Deus. Claro que existem alguns requisitos de Deus para o cristão viver uma vida de acordo com a palavra, mas o principal é a alma. E a pessoa vê a pessoa por fora, vê que está tudo bem, está sorrindo, está andando, mas não sabe o que está por dentro. É verdade. Aleluia. Cheia de dúvida, enferma a alma, às vezes cansada espiritual. E se a gente não está acordado, não está ligado com os céus, por nada a gente condena. Tu está assim porque tu fez isso, fez aquilo. Veio te trazer uma palavra para levantar, vai afundando com o dedo. Aleluia. Deus é fiel. Aleluia. A salvação só recebe quem aceita Jesus. Qual é o nosso papel então? Pregar Jesus. Irmãos, nós tivemos um trabalho aqui, eu louvo a Deus, eu agradeço tudo que foi feito. Aleluia. Mas eu gosto mais de uma simplicidade, não porque é o nosso caráter, né, de viver uma vida assim. Mas o que adianta, irmão, trazer uma mensagem lá do Velho Testamento, até legal para quem conhece, mas aquele que não conhece. Tinha muita gente não crente que não teve, aleluia, algo que passasse de Jesus para a salvação da alma. Aleluia. Mas deixa para lá. A gente que convidou. Glória a Jesus. Meu irmãos obreiros, se nós, Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão em novas línguas, em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos, curarão, em meu nome, aleluia, Glória a Deus. pedirão o que quiserem, será feito, em meu nome.
Glória a Deus. Não estou aqui dizendo assim, irmãos, não podemos pegar o Velho Testamento. Claro que podemos, né? É bom ter mensagem, né, de fé, né? Não estou dizendo que não, mas depende do momento. Verdade. Nós podemos trazer uma mensagem lá, mas Cristo, pelo menos no final da pregação, é Ele que tem que entrar na história, né? Aleluia, porque sem Ele nada podemos fazer. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, nós queríamos só mais uma palavra, nós aplicar aos irmãos aqui. Abre Romanos 10. Romanos 10, nós já temos aqui no Romanos 8. Romanos 10, versículo 9 e 10. Glória a Jesus. Aleluia. Esta é a mensagem. Olha só. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, Se com a boca nós confessarmos ao Senhor Jesus e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e no nosso coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. você será salvo. Olha que mensagem. Olha que mensagem, falando da salvação. Salvação é arrancar a pessoa do perigo, é tirar a pessoa da escravidão, da escuridão, do pecado, da condenação. Quando nós aplicamos a palavra de salvação em Cristo Jesus, pode ser a menor palavra que for, pode ser o número de pessoas que estiver ouvindo, ela impacta. Verdade. Aleluia. Glória a Deus. Se nós passar na rua e saudar as pessoas, que Deus te abençoe, fulano, eles vão dizer amém, que Deus te abençoe também. Mas se nós falar que Jesus te abençoe, ele nem sabe o que é. Ele não sabe nem responder. Porque Deus tem bastante, Jesus só tem um. Aleluia. Glória. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, passou o tempo, passei do Senhor.